Milionário enfrenta a conspiração ao descobrir que a mendiga negra é irmã gêmea da esposa. Rafael sempre teve tudo. Os melhores carros, mansões em áreas nobres de São Paulo, festas glamurosas. Mas em meio a tanto luxo, havia um vazio que o consumia por dentro. Ele se sentia como um rei em uma torre de cristal, cercado por pessoas que sorriam, mas que nunca o conheciam de verdade. Enquanto a noite caía, as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Mas nada parecia alcançar seu coração. Certa noite, perdido em sua dor, decidiu caminhar pelas ruas movimentadas do centro. O ritmo frenético da cidade parecia vibrar em seus ossos, mas tudo que ele sentia era um eco. Ao passar por um grupo de pessoas, algo chamou sua atenção. Era Kira, uma mulher negra, envolta em trapos que pareciam cobrir mais do que só seu corpo. Olhava para ele com um brilho estranho nos olhos. Ela estava perto de um ponto de ônibus, mas não parecia uma simples mendiga. Você é meu irmão gêmeo. Eu sou Kira. Nascemos juntos e você foi separado de mim por uma conspiração. A declaração cortou o ar entre eles como uma lâmina. Rafael hesitou. As palavras dela vibravam em sua mente, mas ele se sentia paralisado. Como isso poderia ser verdade? As pessoas ao redor trocaram olhares surpresos, sussurrando em murmurinhos furtivos. A cidade pulsava, mas o mundo dele parou. Ela falava sobre sua esposa, Helena, com uma convicção que deixou Rafael tenso. Ela sabe de tudo! Sabe onde estão nossos pais. Eles se esconderam de mim. O coração dele disparou. Era um jogo sujo, cheio de mentiras e segredos enterrados. A possibilidade de que a mulher que ele amava pudesse estar envolvida em algo tão sombrio lhe causou um nó na garganta. Enquanto Kira prosseguia com seu relato angustiante, a atmosfera ao redor mudava. Os sons da cidade pareciam distantes, como um eco de uma realidade alternativa. Isso não era apenas uma história de irmã perdida. Era uma redoma de horror que começava a envolver Rafael. Ele se lembrou de Helena, a mulher que construíra uma vida luxuosa ao seu lado. A imagem dela se desfez em sua mente, se transformando em uma sombra ameaçadora. E enquanto Rafael tentava entender a gravidade da situação, a multidão ao redor começou a reagir. Alguém na distância murmurou: "Olhem! Ele está conversando com uma das mendigas de rua." O riso e as zombarias começaram a misturar-se com o pavor que crescia dentro dele. Seria possível que tudo isso fosse real? Que sua vida perfeita estava prestes a desmoronar? O que mais ele desconhecia sobre aqueles que afirmavam estar ao seu lado? Kira, percebendo sua hesitação, se inclinou mais perto, a voz quase um sussurro. "Você precisa saber a verdade, Rafael. Tem coisas mais profundas do que parece." A cada palavra, um novo mistério se desenrolava na mente de Rafael. Ele viu os rostos ao redor. Alguns em choque, outros em desprezo. Mas todos estavam testemunhando uma revelação explosiva. E isso o deixava enjoado. Agora, ele estava diante de um dilema: seguir a linha do tempo da vida perfeita ou mergulhar nas trevas do passado. E quem, exatamente, estava por trás dessa conspiração? As sombras da sua vida elegantemente construída pareciam dançar ao seu redor, e os limites entre confiança e traição se tornavam cada vez mais turvos. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Rafael ficou paralisado. A tensão no ar era densa, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Kira o olhava com intensidade, seus olhos brilhando com um misto de desespero e determinação. Ele não sabia o que pensar. A multidão ao redor sussurrava. Algumas pessoas se afastavam, outras riam. Mas tudo isso parecia distante, como se ele estivesse em uma bolha separada da realidade. Então, de repente, tudo mudou. Um grito agudo cortou a noite. Era um som horrível, aterrador. Rafael virou-se para ver uma jovem correndo em sua direção, seu rosto pálido e os olhos arregalados de terror. A polícia! Estão vindo! Ela gritou, sua voz tremendo. O caos se instalou instantaneamente. As pessoas começaram a se afastar, correndo em desespero, enquanto Rafael sentia seu coração disparar. Rafael! Kira implorou, sua voz quase perdida no tumulto. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Está tudo conectado. Mas Rafael não conseguia pensar com clareza. O que era real? O que estava acontecendo? E por que a menção de Kira o deixava tão confuso? Ele se virou para ela, pronto para perguntar o que tudo isso significava. Mas então uma coisa estranha ocorreu. Kira começou a tremer, seus olhos se arregalaram ainda mais, e ela olhou para algo atrás de Rafael. Não, não pode ser! A voz de Kira falhou, uma mistura de medo e reconhecimento. Rafael se virou e viu um homem vestido de maneira impecável, com um terno escuro e cabelo perfeitamente pentado, empurrando-se pela multidão em direção a eles. Havia algo nele que gelava o sangue. Um sorriso sutil, mas sinistro, brincava em seus lábios. Rafael sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seu peito. O homem parou ao lado de Kira, olhando para Rafael com curiosidade bem-humorada. Ah, você deve ser o irmão gêmeo, disse o homem. Sua voz suave, mas repleta de veneno. Surpresas! Surpresas! Nunca pensei que vocês dois se encontrariam assim. Na verdade, eu esperava que já estivesse longe para quando isso acontecesse. Quem é você? Rafael grunhiu, o nó na garganta apertando-se ainda mais. A raiva tomou conta dele e ele sentiu a necessidade de partir para o ataque. Mas algo o segurava. Kira, tremendo, ficou em silêncio. O homem olhou para ela e a tensão entre os três era palpável. Então, ele riu, uma risada fria e desafiante. Você só pensa que sabe de tudo, não é, Rafael? Sua vida de príncipe é uma ilusão, uma farsa montada por aqueles que você considera de confiança. Você está prestes a descobrir um lado muito diferente da sua realidade. A multidão estava agitada, murmurando, mas Rafael não conseguia ouvir nada além das palavras do homem. Ele estava se perdendo em um labirinto de incertezas. Isso é uma loucura! Ele gritou, mas a preocupação crescia dentro de si. O que você quer de mim? O homem se aproximou, seu rosto agora a centímetros do de Rafael. Quero que você veja a verdade. Uma verdade que sua esposa, a Helena, já conhece.
As palavras caíram sobre Rafael como pedras, pesadas e frias. Ela não é quem você pensa que é. O coração de Rafael parecia parar. Helena, o que ela tinha a ver com isso? A culpa e a confusão passaram como um relâmpago em seu peito. Os segredos que cercavam sua vida perfeita começaram a se desfazer diante de seus olhos. A multidão se dissipou, mas ele ficou parado, preso em seu próprio desespero. É melhor você se apressar, Rafael. A verdade está prestes a ser revelada e pode ser mais devastadora do que você imagina. E com isso, o homem virou-se, desaparecendo na escuridão da noite. Kira olhou intensamente para Rafael, lágrimas nos olhos. Você precisa acreditar em mim. A verdade do que aconteceu com nossos pais, com nós dois, está prestes a vir à tona. E você não pode perder isso. E assim, Rafael se viu em um ponto sem retorno. O que mais estava escondido sob a superfície de sua vida? Uma nova onda de pavor e expectativa o consumiu. Uma sensação de que o chão estava prestes a desabar. O que ele realmente sabia sobre Helena? E principalmente, quem era seu verdadeiro eu? Rafael ficou paralisado. A tensão no ar era densa, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Kira o olhava com intensidade, seus olhos brilhando com um misto de desespero e determinação. Ele não sabia o que pensar. A multidão ao redor sussurrava. Algumas pessoas se afastavam, outras riam. Mas tudo isso parecia distante, como se ele estivesse em uma bolha separada da realidade. De repente, o grito de Kira rasgou o silêncio. Cuidado! E Rafael se virou, ainda sentindo o peso das palavras do homem sinistro. Mas antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés se abriu em um burburinho de urros e assobios. Um grupo de homens apareceu, incluindo o homem de terno escuro, agora cercado por uma aura de autoridade e desprezo. Rafael, você precisa sair daqui! Kira gritou. Seu olhar estava aterrorizado. Antes que pudesse pensar, um dos homens deu um passo à frente, um sorriso ameaçador nos lábios. É hora de revelar a verdade, querido irmão. O homem se aproximou e uma lâmina em sua mão brilhava nas luzes da cidade. Que jogo você está jogando? Rafael se retorcia entre a fúria e o medo, enquanto o homem avançava. Quem é você? Mas a resposta que recebeu foi um choque direto ao coração. Sou Victor! E você vai saber exatamente quem é seu verdadeiro eu. E com isso, ele ergueu a lâmina. Mas Rafael não teve tempo de reagir. Nesse instante, uma série de sirenes ecoou pela noite. Os homens começaram a se dispersar, mas no meio do tumulto, Rafael viu algo que o paralisou ainda mais. Uma mulher corria em sua direção. Era Helena. Rafael! Ela gritou, mas seu rosto estava pálido e angustiado. Algo não estava certo. Ele correu em sua direção, sem saber o que esperar. O tumulto ao redor se intensificou e uma dúzia de policiais chegou, cercando a área. Saia daí! Um dos policiais gritou ao ver Kira, ainda presa ao chão. Rafael chegou até Helena, seu coração batendo descompassado. Helena, você sabe o que está acontecendo? O olhar dela era vazio, como se uma tempestade de segredos estivessem prestes a consumir tudo. Eu não posso explicar agora, Rafael. Ela disse entre ofegos. Você precisa confiar em mim. É perigoso. O rosto dela estava drenado de cor. Havia um tremor em sua voz. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um dos homens, o mesmo que gritou com Kira,
Começou a gritar: ela está aqui! A mãe deles! Capturem-na! E naquele instante, Rafael viu algo que fez seu mundo desabar. Do outro lado da rua, uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados, emergiu da escuridão. Mas não era só qualquer mulher. Era a mãe dele. Ela estava ofegante, com os olhos arregalados de medo. Rafael! Ela chamou, sua voz ecoando pela noite como um lamento. Eu vim para te encontrar! Como? Como você pode estar aqui? O choque o apertou como um punho. Você está viva? Ele não podia acreditar nos próprios olhos. As imagens de sua infância, dos momentos que pensava ter perdido, se aglomeravam em sua mente. Helena o olhou com desespero. Rafael, você não pode acreditar nela. Ela fez parte de toda essa mentira. Os policiais se espalhavam pela área, tentando controlar a cena. Mas Rafael estava em um turbilhão interno. Ele estava prestes a descobrir tudo. E a única coisa que havia construído na sua vida estava prestes a desmoronar. Quem é você, mãe? Ele gritou, mas a mulher parecia paralisada, seus olhos fixos em Kira. Eu vou contar tudo, Rafael. A verdade sobre você, sobre sua irmã, sobre Helena. As palavras da mãe pareciam dançar no ar como uma fagulha de esperança. Mas antes que pudesse dizer mais, um rapaz da multidão passou correndo e esbarrou na mulher, fazendo-a cair. Não! Rafael gritou enquanto ela se espatifava no chão. Mas quando a mulher tocou o chão, algo incrível aconteceu. Um sinal de luz brilhou do bolso dela. E uma corrente de energia selvagem percorreu a rua. A multidão ficou em silêncio e uma onda de energia percorreu todos ali. Os policiais se entreolharam e os rostos de todos estavam pálidos de espanto. A revelação final estava prestes a se desdobrar e a verdade nua e crua estava bem diante deles. Rafael sentiu como se estivesse à beira de um abismo. O que mais havia escondido? Por que tudo? Isso estava acontecendo. O chão não era mais seguro e o que ele pensava que sabia começava a se desvanecer em suas mãos. Rafael sentiu seu mundo girar enquanto a energia parecia invadir o ar. Ele olhava fixamente para sua mãe, aturdido. Era como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. A multidão estava em suspense, e o brilho dos holofotes da polícia iluminava os rostos atônitos. Não! Não pode ser verdade! Ele gritou, a visão embaçada por lágrimas prontas para sair. Havia uma mistura de incredulidade e dor. Ele queria gritar, queria entender. Portanto, não podia simplesmente aceitar tudo aquilo. Rafael, escute-me! A voz de sua mãe cortou o silêncio, feroz e urgente. Ela se levantou, balançando a cabeça em desespero. Precisamos falar. Sobre você, sobre o que aconteceu com Kira e com seu pai. Mas antes que pudesse completar, um estrondo explosivo ecoou. Uma explosão. De concreto e vidro estourou logo atrás deles, fazendo a multidão gritar e se espalhar em todas as direções. Rafael foi jogado para trás, caindo como corpo sobre o asfalto frio. O tumulto tomou conta da cena. Quebra-pés e gritos de pânico estavam por toda parte. E ali, em meio ao caos, uma figura misteriosa surgiu repentinamente entre a fumaça. Vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto, começou a caminhar em direção a Rafael. Ele sentiu um arrepio na espinha. Apenas a silhueta da pessoa se destacou diante de toda a confusão.
Suas intenções eram sombrias. Rafael! A voz dela era profunda e conhecida. Você precisa saber a verdade. Quem é você? Rafael gritou, seu coração pulsando e a adrenalina fazendo seu corpo vibrar com medo. Ele se levantou e hesitou entre fugir ou enfrentar o desconhecido. É sobre sua verdadeira origem, sua família, quem realmente é Kira! A figura levantou as mãos, parecendo querer tranquilizá-lo. Você não entende, Rafael. Haverá coisas que mudarão tudo o que você pensa sobre suas raízes. A multidão estava se agitando, mas a atenção de Rafael estava completamente voltada para a pessoa encapuzada. Algo nela o atraía, mas também o apavorava. Os policiais tentaram controlar a cena, mas ele mal podia ouvir os gritos deles. Era como se tudo estivesse em uma bolha ao seu redor. 2 mundos, Rafael. Um mundo que você conhece e outro que você nunca imaginou. Se você quer saber a verdade, precisa vir comigo agora. Com um movimento rápido, a figura puxou um colar que brilhava intensamente. O brilho cortou a escuridão, mostrando um pequeno símbolo que Rafael reconheceu de algum lugar. Esse símbolo! Eu vi isso na casa da Helena. O mundo dele começou a se desintegrar novamente. A lembrança o atingiu. Como um golpe. A verdade ameaçava explodir em seu coração. Sim! E Helena sabe mais do que deixa transparecer. Ela está envolvida em tudo isso. A figura encapuzada respondeu. E suas palavras aterrorizavam Rafael. A traição sussurrava em seus ouvidos. Você não sabe em quem você está confiando. A dimensão do que ela estava dizendo começou a se formar como um pesadelo. Rafael olhou para Helena. O rosto dela estava pálido. O olhar cheio de angústia e medo. O pânico a consumia. E ela olhava à sua volta buscando uma saída. Rafael, não escute! Ela implorou. Mas era tarde demais. Tudo o que ele conhecia estava desmoronando como castelos de cartas. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada tomou mais um passo à frente e a verdade explodiu. Você e Kira são gêmeos, mas não apenas isso. Há mais em sua linhagem do que você pode imaginar. Vocês são parte de um legado antigo, uma linha de sangue que foi escondida e manipulada. O chão pareceu tremer sob os pés de Rafael. Como assim? O que ela queria dizer? Era um jogo sórdido, e tudo que ele havia considerado seguro agora parecia frágil, vulnerável. A explosão que ocorrera atrás dele não tinha sido um acidente. Era uma armadilha, uma mensagem, uma ação de quem queria eliminar a verdade e controlar os destinos da família. Rafael, vamos! Kira chamou, mas a voz dela parecia distante, como uma onda que se afastava. Ele se virou. O rosto dela agora era o reflexo de um abismo de incertezas que estava prestes a engoli-los. Não temos muito tempo. A figura de preto se aproximou de Rafael, oferecendo o colar. E não era apenas um colar. Era uma chave. Isso é tudo o que você precisa para desvendar o que realmente aconteceu. Está nas suas mãos. E nesse momento crucial, Rafael teve que decidir: ficar ou seguir em frente. Ou talvez abrir a porta para um passado que ele nunca pediu, mas que agora estava à beira de descobrir. A cidade ao seu redor desmoronava, mas sua verdadeira jornada havia apenas começado. Rafael sentiu seu mundo girar, enquanto a energia parecia invadir o ar. Ele olhava fixamente para sua mãe, aturdido. Era como se
tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. A multidão estava em suspense, e o brilho dos holofotes da polícia iluminava os rostos atônitos. Não! Não pode ser verdade! Ele gritou, a visão embaçada por lágrimas prontas para sair. Havia uma mistura de incredulidade e dor. Ele queria gritar, queria entender, portanto não podia simplesmente aceitar tudo aquilo. Rafael, escute-me! A voz de sua mãe cortou o silêncio, feroz e urgente. Ela se levantou, balançando a cabeça em desespero. Precisamos falar sobre você, sobre o que aconteceu com Kira e com seu pai. Mas antes que pudesse completar, um estrondo explosivo ecoou. Uma explosão de concreto e vidro estourou logo atrás deles, fazendo a multidão gritar e se espalhar em todas as direções. Rafael foi jogado para trás, caindo com o corpo sobre o asfalto frio. O tumulto tomou conta da cena. Quebra-pés e gritos de pânico estavam por toda parte. E ali, em meio ao caos, uma figura misteriosa surgiu repentinamente entre a fumaça. Vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto, começou a caminhar em direção a Rafael. Ele sentiu um arrepio na espinha. Apenas a silhueta da pessoa se destacou diante de toda a confusão. Suas intenções eram sombrias. Rafael! A voz dela era profunda e conhecida. Você precisa saber a verdade. Quem é você? Rafael gritou, pulsando e a adrenalina fazendo seu corpo vibrar com medo. Ele se levantou e hesitou entre fugir ou enfrentar o desconhecido. É sobre sua verdadeira origem, sua família. Quem realmente é Kira? A figura levantou as mãos, parecendo querer tranquilizá-lo. Você não entende, Rafael. Haverá coisas que mudarão tudo o que você pensa sobre suas raízes. A multidão estava se agitando, mas a atenção de Rafael estava completamente voltada para a pessoa encapuzada. Algo nela o atraía, mas também o apavorava. Os policiais tentaram controlar a cena, mas ele mal podia ouvir os gritos deles. Era como se tudo estivesse em uma bolha ao seu redor. Dois mundos, Rafael. Um mundo que você conhece e outro que você nunca imaginou. Se você quer saber a verdade, precisa vir comigo agora. Com um movimento rápido, a figura puxou um colar que brilhava intensamente. O brilho cortou a escuridão, mostrando um pequeno símbolo que Rafael reconheceu. De algum lugar! Esse símbolo. Eu vi isso na casa da Helena. O mundo dele começou a se desintegrar novamente. A lembrança o atingiu como um golpe. A verdade ameaçava explodir em seu coração. Sim, e Helena sabe mais do que deixa transparecer. Ela está envolvida em tudo isso. A figura encapuzada respondeu, e suas palavras aterrorizavam Rafael. A traição sussurrava em seus ouvidos. Você não sabe em quem você está confiando. A dimensão do que ela estava dizendo começou a se formar como um pesadelo. Rafael olhou para Helena. O rosto dela estava pálido, o olhar cheio de angústia e medo. O pânico a consumia e ela olhava à sua volta, buscando uma saída. Rafael, não escute, ela implorou. Mas era tarde demais. Tudo o que ele conhecia estava desmoronando como castelos de cartas. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada tomou mais um passo à frente e... A verdade explodiu! Você e Kira são gêmeos. Mas não apenas isso, há mais em sua linhagem do que você pode imaginar. Vocês são parte de um legado antigo, uma linha de sangue que foi escondida e manipulada. O chão pareceu tremer sob os pés de Rafael. Como assim? O que ela queria dizer? Era um jogo sórdido, e tudo o que ele havia considerado seguro agora parecia frágil, vulnerável. A explosão que ocorrera atrás dele
não tinha sido um acidente. Era uma armadilha. Uma mensagem. Uma ação de quem queria eliminar a verdade e controlar os destinos da família. Rafael, vamos! Kira chamou. Mas a voz dela parecia distante, como uma onda que se afastava. Ele se virou. O rosto dela agora era o reflexo de um abismo de incertezas, que estava prestes a engoli-los. Não temos muito tempo. A figura de preto se aproximou de Rafael, oferecendo-o colar, e não era apenas um colar, era uma chave. Isso é tudo o que você precisa para desvendar o que realmente aconteceu. Está nas suas mãos. Nesse momento crucial, Rafael teve que decidir: ficar ou seguir em frente? Ou talvez abrir a porta para um passado que ele nunca pediu, mas que agora estava à beira de descobrir. A cidade ao seu redor desmoronava, mas sua verdadeira jornada havia apenas começado. Então, a figura encapuzada fez um movimento brusco e, em um instante, arrancou o capuz do rosto. Rafael congelou. Era Helena. Seus olhos estavam cheios de dor e verdade. Por que você fez isso? Rafael sussurrou, seu coração disparado. Por que você não me contou? Eu não podia, Rafael. Era muito mais complexo do que você imagina, disse ela, a voz tremendo. E Kira, ela não é só sua irmã. A revelação caiu como uma bomba. O que você quer dizer com isso? O mundo de Rafael estava se desmoronando em uma tempestade de confusão. Kira olhou para ambas, seu olhar entre confuso e aterrorizado. Ela é... Mas antes que pudesse terminar, o chão tremou novamente. O barulho ensurdecedor da sirene da polícia cortou o ar, anunciando que eles eram cercados. O que mais Helena não estava contando? O que mais havia se escondido atrás daquela máscara de confiança? Uma nova onda de pavor consumiu Rafael, enquanto ele questionava tudo. O que significava ser parte de uma linha de sangue antiga? E quem, afinal, eram eles realmente? Rafael sentiu seu mundo girar, enquanto a energia parecia invadir o ar. Ele olhava fixamente para Helena, aturdido. Era como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. A multidão estava em suspense, e o brilho dos holofotes da polícia iluminava os rostos atônitos. Não, não pode ser. Verdade! Ele gritou, a visão embaçada por lágrimas prontas para sair. Havia uma mistura de incredulidade e dor. Ele queria gritar, queria entender. Portanto, não podia simplesmente aceitar tudo aquilo. Rafael, escute-me! A voz de sua mãe cortou o silêncio, feroz e urgente. Ela se levantou, balançando a cabeça em desespero. Precisamos falar sobre você, sobre o que aconteceu com Kira e com seu pai. Mas antes que pudesse completar, um estrondo explosivo ecoou. Uma explosão de concreto e vidro estourou logo atrás deles, fazendo a multidão gritar e se espalhar em todas as direções. Rafael foi jogado para trás, caindo com o corpo sobre o asfalto frio. O tumulto tomou conta da cena. Quebra-pés e gritos de pânico estavam por toda parte. E ali, em meio ao caos, uma figura misteriosa surgiu repentinamente entre a fumaça. Vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto, começou a caminhar em direção a Rafael. Ele sentiu um arrepio na espinha. Apenas a silhueta da pessoa se destacou diante de toda a confusão. Suas intenções eram sombrias. Rafael, a voz dela era profunda e conhecida. Você precisa saber a verdade. Quem é você? Rafael gritou, seu coração pulsando e a adrenalina fazendo seu corpo vibrar com medo. Ele se levantou e hesitou entre fugir ou enfrentar o desconhecido. É sobre sua verdadeira origem, sua família. Quem realmente é Kira? A figura levantou as mãos, parecendo querer tranquilizá-lo. Você não entende, Rafael.
Haverá coisas que mudarão tudo o que você pensa sobre suas raízes. A multidão estava se agitando, mas a atenção de Rafael estava completamente voltada para a pessoa encapuzada. Algo nela o atraía, mas também o apavorava. Os policiais tentaram controlar a cena, mas ele mal podia ouvir os gritos deles. Era como se tudo estivesse em uma bolha. Ao seu redor, 2 mundos, Rafael. Um mundo que você conhece e outro que você nunca imaginou. Se você quer saber a verdade, precisa vir comigo agora. Com um movimento rápido, a figura puxou um colar que brilhava intensamente. O brilho cortou a escuridão, mostrando um pequeno símbolo que Rafael reconheceu de algum lugar. Esse símbolo, eu vi isso na casa da Helena. O mundo dele começou a se desintegrar novamente. A lembrança o atingiu como um golpe. A verdade ameaçava explodir em seu coração. Sim, e Helena sabe mais do que deixa transparecer. Ela está envolvida em tudo isso. A figura encapuzada respondeu, e suas palavras aterrorizavam Rafael. A traição sussurrava em seus ouvidos. Você não sabe em quem você está confiando. A dimensão do que ela estava dizendo começou a se formar como um pesadelo. Rafael olhou para Helena. O rosto dela estava pálido, o olhar cheio de angústia e medo. O pânico a consumia e ela olhava à sua volta, buscando uma saída. Rafael, não escute! Ela implorou. Mas era tarde demais. Tudo que ele conhecia estava desmoronando como castelos de cartas. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada tomou mais um passo à frente. E a verdade explodiu. Você e Kira são gêmeos, mas não apenas isso. Há mais em sua linhagem do que você pode imaginar. Vocês são parte de um legado antigo, uma linha de sangue que foi escondida e manipulada. O chão pareceu tremer sob os pés de Rafael. Como assim? O que ela queria dizer? Era um jogo sórdido e tudo que ele havia considerado seguro agora parecia frágil, vulnerável. Antes que pudesse processar a revelação, uma sinfonia de sirenes surgiu e as luzes dos carros da polícia cortaram a escuridão. Mas a figura encapuzada não parou. Ela avançou. Mas a verdade é que um de vocês não pertence a este mundo. E se não formos rápidos, tudo será perdido. O quê? Rafael estava paralisado, a mente girando. Ele olhou para Kira, depois para Helena. O que você está dizendo? Um de vocês não é apenas seu irmão, mas ambos têm um destino interligado que não entendem. O que aconteceu com seus pais foi uma tentativa de proteger essa verdade. Eles não queriam que vocês soubessem que um de vocês não é humano. Era como se o chão estivesse se abrindo sob ele. O quê? Como assim não é humano? Rafael, você precisa acreditar. Kira é metade de algo muito maior. E você? A figura olhou com intensidade para Rafael. Você tem o poder de escolher entre 2 mundos, mas a escolha deve ser feita rápido. A cena explodiu em uma colisão de gritos. E a figura desapareceu em um movimento impressionante, como uma sombra que se esvai no ar. A multidão entrava em pânico e Rafael ficou parado, uma tempestade crescendo dentro dele. Rafael, vamos! Kira gritou, puxando-o pelo braço. Mas a confusão o envolvia. O que era real? Que mais estava escondido? Ele olhou para Helena, seus olhos buscando respostas. Mas o que viu nela parecia o espelho do seu próprio medo. Ela não podia saber a verdade. Ou poderia. O choque atravessou a atmosfera e ele percebeu que tudo o que conhecia precisava ser desconstruído. Por que não disse?
O que você sabe, Helena? Ele exigiu, os lábios tremendo de raiva e desespero. O que mais eles estavam escondendo um do outro? Ele não sabia, e essa dúvida o consumia. Ele estava como uma bolha prestes a se estourar. Tudo estava prestes a mudar novamente. Mais uma vez, Rafael se viu em um beco sem saída, mas a escolha estava apenas começando. Rafael sentiu seu mundo girar enquanto a energia parecia invadir o ar. Ele olhava fixamente para Helena, aturdido. Era como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. A multidão estava em suspense e o brilho dos holofotes da polícia iluminava os rostos atônitos. Não! Não pode ser verdade! Ele gritou, a visão embaçada por lágrimas prontas para sair. Havia uma mistura de incredulidade e dor. Ele queria gritar, queria entender. Portanto, não podia simplesmente aceitar tudo aquilo. Rafael, escute-me! A voz de sua mãe cortou o silêncio, feroz e urgente. Ela se levantou, balançando a cabeça em desespero. Precisamos falar sobre você, sobre o que aconteceu com Kira e com seu pai. Mas antes que pudesse completar, um estrondo explosivo ecoou. Uma explosão de concreto e vidro estourou logo atrás deles, fazendo a multidão gritar e se espalhar em todas as direções. Rafael foi jogado para trás, caindo com o corpo sobre o asfalto frio. O tumulto tomou conta da cena. Quebra-pés e gritos de pânico estavam por toda parte. E ali, em meio ao caos, uma figura misteriosa surgiu repentinamente entre a fumaça. Vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto, começou a caminhar em direção a Rafael. Ele sentiu um arrepio na espinha. Apenas a silhueta da pessoa se destacou diante de toda a confusão. Suas intenções eram sombrias. Rafael! A voz dela era profunda e conhecida. Você precisa saber a verdade. Quem é você? Rafael gritou, seu coração pulsando e a adrenalina fazendo seu corpo vibrar com medo. Ele se levantou e hesitou entre fugir ou enfrentar o desconhecido. É sobre sua verdadeira origem, sua família, quem realmente é Kira. A figura levantou as mãos, parecendo querer tranquilizá-lo. Você não entende, Rafael. Haverá coisas que mudarão tudo o que você pensa sobre suas raízes. A multidão estava se agitando, mas a atenção de Rafael estava completamente voltada para a pessoa encapuzada. Algo nela o atraía, mas também o apavorava. Os policiais tentaram controlar a cena, mas ele mal podia ouvir os gritos deles. Era como se tudo estivesse em uma bolha ao seu redor. Dois mundos, Rafael. Um mundo que você conhece e outro que você nunca imaginou. Se você quer saber a verdade, precisa vir comigo agora. Com um movimento rápido, a figura puxou um colar que brilhava intensamente. O brilho cortou a escuridão, mostrando um pequeno símbolo que Rafael reconheceu de algum lugar. Esse símbolo, eu vi isso na casa da Helena. O mundo dele começou a se desintegrar novamente. A lembrança o atingiu como um golpe. A verdade ameaçava explodir em seu coração. Sim, e Helena sabe mais do que deixa transparecer. Ela está envolvida em tudo isso. A figura encapuzada respondeu, e suas palavras aterrorizavam Rafael. A traição sussurrava em seus ouvidos. Você não sabe em quem está confiando. A dimensão do que ela estava dizendo começou a se formar como um pesadelo. Rafael olhou para Helena. O rosto dela estava pálido, o olhar cheio de angústia e medo. O pânico a consumia, e ela olhava à sua volta, buscando uma saída. Rafael, não escute!
Ela implorou, mas era tarde demais. Tudo que ele conhecia estava desmoronando como castelos de cartas. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada tomou mais um passo à frente. E a verdade explodiu. Você e Kira são gêmeos, mas não apenas isso. Há mais em sua linhagem do que você pode imaginar. Vocês são parte de um legado antigo, uma linha de sangue que foi escondida e manipulada. O chão pareceu tremer sob os pés de Rafael. Como assim? O que ela queria dizer? Era um jogo sórdido e tudo o que ele havia considerado seguro agora parecia frágil, vulnerável. A explosão que ocorrera atrás dele não tinha sido um acidente. Era uma armadilha, uma mensagem, uma ação de quem queria eliminar a verdade e controlar os destinos da família. Rafael, vamos! Kira chamou, mas a voz dela parecia distante, como uma onda que afastava. Ele se virou. O rosto dela agora era o reflexo de um abismo de incertezas que estava prestes a engoli-los. Não temos muito tempo. A figura de preto se aproximou de Rafael, oferecendo o colar. E não era apenas um colar, era uma chave. Isso é tudo o que você precisa para desvendar o que realmente aconteceu. Está nas suas mãos. Nesse momento crucial, Rafael decidiu seguir a figura. Mas antes que pudesse dar, passou. Uma luz ofuscante irrompeu atrás dele. Ele se virou e, para seu horror, viu Helena iluminada pelo clarão. Mas então, a figura encapuzada fez um movimento súbito e, em um ato inesperado, puxou um objeto do bolso. Era uma pistola e, em um estalo de dedos, ela disparou. Um grito ecoou. Rafael congelou. Não um grito qualquer, era a voz de Kira. Ela caiu, uma expressão de choque congelada em seu rosto. O mundo ao seu redor desmoronou. O tempo parecia ilimitado, mas ao mesmo tempo insuportável. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Não, Kira! Rafael correu em direção a ela, mas a figura encapuzada bloqueou seu caminho. O que você fez? Fiz o que precisava ser feito, disse a voz, agora sem o capuz. Era uma mulher que Rafael conhecia bem, mas não era possível. O rosto dela era o de sua verdadeira mãe. Mas, tão diferente da mulher que ele lembrava, havia uma frieza em seus olhos. Você está viva! O choque o atropelou. Como pôde? Por que fez isso? Por é a única maneira de garantir nosso legado. Ela respondeu, a voz inabalável. Kira não pode saber a verdade sobre o que realmente somos. Ele decidiu. Essa mulher não era a mãe que ele desejava. Algo estava terrivelmente errado. Ele olhou para Kira, caindo lentamente na confusão. A verdade, você não pode fazer isso. Mas sua mãe olhou para Kira e a expressão dela era de determinação. Às vezes, sacrifícios precisam ser feitos. A multidão se dispersava ao redor deles, mas Rafael se sentiu preso em um pesadelo. O que mais ela ocultava? O que mais estava em jogo? Ele se virou, mas foi interrompido por um grito. Era Helena, apanhando o simbólico colar do chão. Rafael, vem! Ela gritou, correndo, em direção a ele. Mas sua expressão estava cheia de desespero. Rafael, temos que ir. Uma voz de advertência no ar. Ele hesitou entre Kira, que estava se afundando na dor, e Helena, que trazia uma revelação que poderia mudar tudo. A escolha estava em suas mãos. Mas qual seria o preço a pagar por essa verdade? Ele se sentiu diante de um abismo, a pergunta gritando em sua mente. Quem sou eu realmente? Rafael sentiu seu mundo girar, enquanto a energia parecia invadir o ar. Ele olhava fixamente para Helena, aturdido.
Era como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. A multidão estava em suspense, e o brilho dos holofotes da polícia iluminava os rostos atônitos. Não, não pode ser verdade, ele gritou, a visão embaçada por lágrimas prontas para sair. Havia uma mistura de incredulidade e dor. Ele queria gritar, queria entender, portanto, não podia simplesmente aceitar tudo aquilo. Rafael, escute-me! A voz de sua mãe cortou o silêncio, feroz e urgente. Ela se levantou, balançando a cabeça em desespero. Precisamos falar sobre você, sobre o que aconteceu com Kira e com seu pai. Mas antes que pudesse completar, um estrondo explosivo ecoou. Uma explosão de concreto e vidro estourou logo atrás deles, fazendo a multidão gritar e se espalhar em todas as direções. Rafael foi jogado para trás, caindo com o corpo sobre o asfalto frio. O tumulto tomou conta da cena. Quebra-pés e gritos de pânico estavam por toda parte. E ali, em meio ao caos, uma figura misteriosa surgiu repentinamente entre a fumaça. Vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto, começou a caminhar em direção a Rafael. Ele sentiu um arrepio na espinha. Apenas a silhueta da pessoa se destacou diante de toda a confusão. Suas intenções eram sombrias. Rafael! A voz dela era profunda e conhecida. Você precisa saber a verdade. Quem é você? Rafael gritou, seu coração pulsando e a adrenalina fazendo seu corpo vibrar com medo. Ele se levantou e hesitou entre fugir ou enfrentar o desconhecido. É sobre sua verdadeira origem, sua família. Quem realmente é Kira? A figura levantou as mãos, parecendo querer tranquilizá-lo. Você não entende, Rafael. Haverá coisas que mudarão tudo o que você pensa sobre suas raízes. A multidão estava se agitando, mas a atenção de Rafael estava completamente voltada para a pessoa encapuzada. Algo nela o atraía, mas também o apavorava. Os policiais tentaram controlar a cena, mas ele mal podia ouvir os gritos deles. Era como se tudo estivesse em uma bolha ao seu redor. Dois mundos, Rafael. Um mundo que você conhece e outro que você nunca imaginou. Se você quer saber a verdade, precisa vir comigo. Agora, com um movimento rápido, a figura puxou um colar que brilhava intensamente. O brilho cortou a escuridão, mostrando um pequeno símbolo que Rafael reconheceu de algum lugar. Esse símbolo, eu vi isso na casa da Helena. O mundo dele começou a se desintegrar novamente. A lembrança o atingiu como um golpe. A verdade ameaçava explodir em seu coração. Sim, e Helena sabe mais do que deixa transparecer. Ela está envolvida em tudo isso. A figura encapuzada respondeu. E suas palavras aterrorizavam Rafael. A traição sussurrava em seus ouvidos. Você não sabe em quem você está confiando. Ademais, tudo o que ele conhecia estava desmoronando como castelos de cartas. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada tomou mais um passo à frente. E a verdade explodiu. Você e Kira são gêmeos, mas não apenas isso. Há mais em sua linhagem do que você pode imaginar. Vocês são parte de um legado antigo, uma linha de sangue que foi escondida e manipulada. O chão parecia tremer sobre os pés de Rafael. Como assim? O que ela queria dizer? Era um jogo sórdido, e tudo o que ele havia considerado seguro agora parecia frágil, vulnerável. E então, em meio à confusão, um grito agudo cortou o ar. Rafael virou-se para ver um grupo de homens se aproximando, todos vestidos de preto, com expressões sombrias. Eles avançavam em direção a Kira, seus rostos determinados.
Mas não era isso que o fez paralisar. Uma delas era uma mulher, a cabeça erguida, o olhar de fogo. Seus olhos fixaram-se em Rafael. Ele teve um sentimento familiar. Fiona, a amiga que havia desaparecido anos atrás. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ela chamou. Sua família precisa de você. Mas antes que ele pudesse processar, a mulher encapuzada se virou e, em um movimento rápido, retirou o capuz. A mulher estava incrível e sua semelhança com Kira era inegável. Esperamos muito. Mas agora não há mais tempo, disse ela. E antes que pudesse terminar, Fiona estendeu a mão. Uma explosão de luz brilhou e Rafael sentiu seu corpo sendo puxado. Ele se viu cercado por uma onda de memórias, visões de uma vida que não lembrava. Sussurros ecoavam em sua mente. Vozes que diziam que seu destino estava além do que ele imaginava. Kira olhou para ele com temor. Rafael, não! Não vá! Mas era tarde demais. Ao tocar a mão de Fiona, tudo ficou em silêncio. E em um instante, a realidade parecia se desvanecer. Ele sentiu uma onda de poder, uma conexão que o entrelaçava com cada parte de seu ser. Quando a luz se dissipou, Rafael estava de volta à calçada, mas tudo estava mudado. Olhando para Kira, ele percebeu a verdade. Foi você quem me separou. As palavras saíram como um golpe. Ele poderia ver a dor em seus olhos, o pânico. Fui eu quem me afastei de você. Rafael, não é isso. Kira respondeu, sua voz trêmula. Mas foi então que ele percebeu. Helena estava em pé bem ao lado, seus olhos brilhando com uma intensidade que o congelou. Kira não é sua irmã, Rafael. Ela é sua mãe. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Rafael estava paralisado e a única coisa que conseguiu fazer foi olhar para Kira, buscando uma resposta. Queria gritar. Perguntar o que tudo aquilo significava. E no meio desse turbilhão, o som de sirenes voltou, mais intenso, mais ameaçador do que nunca. Rafael ficou ali parado, sua verdade se desmoronando em sua frente. O que era real? O que era mentira? Você precisa escolher, Rafael. Sua vida ou a verdade que pode acabar com tudo? Disse Helena, enquanto a multidão se dispersava, envolvendo-os. Ele estava no centro de uma tempestade. A decisão pesava sobre ele. O que faria agora? Rafael sentiu seu mundo girar, enquanto a energia parecia invadir o ar. Ele olhava fixamente para Helena, aturdido. Era como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. A multidão estava em suspense e o brilho dos holofotes da polícia iluminava os rostos atônitos. Não, não pode ser verdade! Ele gritou, a visão embaçada por lágrimas prontas para sair. Havia uma mistura de incredulidade e dor. Ele queria gritar, queria entender. Portanto, não podia simplesmente aceitar tudo aquilo. Rafael, escute-me. A voz de sua mãe cortou o silêncio, feroz e urgente. Ela se levantou, balançando a cabeça em desespero. Precisamos falar sobre você, sobre o que aconteceu com Kira e com seu pai. Mas antes que pudesse completar, um estrondo explosivo ecoou. Uma explosão de concreto e vidro estourou logo atrás deles, fazendo a multidão gritar e se espalhar em todas as direções. Rafael foi jogado para trás, caindo com o corpo sobre o asfalto frio.
O tumulto tomou conta da cena. Quebra-pés e gritos de pânico estavam por toda parte. E ali, em meio ao caos, uma figura misteriosa surgiu repentinamente entre a fumaça. Vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto, começou a caminhar em direção a Rafael. Ele sentiu um arrepio na espinha. Apenas a silhueta da pessoa se destacou diante de toda. A confusão. Suas intenções eram sombrias. Rafael! A voz dela era profunda e conhecida. Você precisa saber a verdade. Quem é você? Rafael gritou, seu coração pulsando e a adrenalina fazendo seu corpo vibrar com medo. Ele se levantou e hesitou entre fugir ou enfrentar o desconhecido. É sobre sua verdadeira origem, sua família, quem realmente é Kira. A figura levantou as mãos, parecendo querer tranquilizá-lo. Você não entende, Rafael. Haverá coisas que mudarão tudo o que você pensa sobre suas raízes. A multidão estava se agitando, mas a atenção de Rafael estava completamente voltada para a pessoa encapuzada. Algo nela o atraía, mas também o apavorava. Os policiais tentaram controlar a cena, mas ele mal podia ouvir os gritos deles. Era como se tudo estivesse em uma bolha ao seu redor. Dois mundos, Rafael. Um mundo que você conhece e outro que você nunca imaginou. Se você quer saber a verdade, precisa vir comigo agora. Com um movimento rápido, a figura puxou um colar que brilhava intensamente. O brilho cortou a escuridão, mostrando um pequeno símbolo que Rafael reconheceu de algum lugar. Esse símbolo, eu vi isso na casa da Helena. O mundo dele começou a se desintegrar novamente. A lembrança o atingiu como um golpe. A verdade ameaçava explodir em seu coração. Sim, e Helena sabe mais do que deixa transparecer. Ela está envolvida em tudo isso. A figura encapuzada respondeu, e suas palavras aterrorizavam Rafael. A traição sussurrava em seus ouvidos. Você não sabe em quem está confiando. A dimensão do que ela estava dizendo começou a se formar como um pesadelo. Rafael olhou para Helena. O rosto dela estava pálido, o olhar cheio de angústia e medo. O pânico a consumia, e ela olhava à sua volta, buscando uma saída. Rafael, não escute! Ela implorou, mas era tarde demais. Tudo que ele conhecia estava desmoronando como castelos de cartas. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada tomou mais um passo à frente e a verdade explodiu. Você e Kira são gêmeos, mas não apenas isso. Há mais em sua linhagem do que você pode imaginar. Vocês são parte de um legado antigo, uma linha de sangue que foi escondida e manipulada. O chão parecia tremer sob os pés de Rafael. Como assim? O que ela queria dizer? Era um jogo sórdido! E tudo que ele havia considerado seguro agora parecia frágil, vulnerável. E então, em meio à confusão, um grito agudo cortou o ar. Rafael virou-se para ver um grupo de homens se aproximando, todos vestidos de preto, com expressões sombrias. Eles avançavam em direção a Kira, seus rostos determinados. Mas não era isso que o fez paralisar. Uma delas era uma mulher, a cabeça erguida, o olhar de fogo. Seus olhos fixaram-se em Rafael. Ele teve um sentimento familiar. Fiona, a amiga que havia desaparecido anos atrás. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ela chamou. Sua família precisa de você. Mas antes que ele pudesse processar, a mulher encapuzada se virou e, em um movimento rápido, retirou o capuz. A mulher estava incrível e sua semelhança com Kira era inegável.
Esperamos muito, mas agora não há mais tempo, disse ela. E, antes de pudesse terminar, Fiona estendeu a mão. Uma explosão de luz brilhou e Rafael sentiu seu corpo sendo puxado. Ele se viu cercado por uma onda de memórias, visões de uma vida que não lembrava. Sussurros ecoavam em sua mente, vozes que diziam que seu destino estava além do que ele imaginava. Kira olhou para ele com temor. Rafael! Não, não vá! Mas era tarde demais. Ao tocar a mão de Fiona, tudo ficou em silêncio e, em um instante, a realidade parecia se desvanecer. Ele sentiu uma onda de poder, uma conexão que o entrelaçava com cada parte de seu ser. Quando a luz se dissipou, Rafael estava de volta à calçada, mas tudo estava mudado. Olhando para Kira, ele percebeu a verdade. Foi você quem me separou. As palavras saíram como um golpe. Ele poderia ver a dor em seus olhos, o pânico. Fui eu quem me afastei de você. Rafael, não é isso, Kira respondeu, sua voz trêmula. Mas foi então que ele percebeu. Helena estava em pé bem ao lado, seus olhos brilhando com uma intensidade que o congelou. Kira não é sua irmã, Rafael. Ela é sua mãe. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Rafael estava paralisado. E a única coisa que conseguiu fazer foi olhar para Kira, buscando uma resposta. Queria gritar, perguntar o que tudo aquilo significava. E no meio desse turbilhão, o som de sirenes voltou, mais intenso, mais ameaçador do que nunca. Rafael ficou ali parado, sua verdade se desmoronando em sua frente. O que era real? O que era mentira? Você precisa escolher, Rafael. Sua vida ou a verdade que pode acabar com tudo? Disse Helena, enquanto a multidão se dispersava, envolvendo-os. Ele estava no centro de uma tempestade. A decisão pesava sobre ele. O que faria agora? O que mais estava escondido? Foi nesse momento que o chão sob seus pés começou a tremer novamente. A terra se abriu, uma fissura se formando entre ele e as mulheres. Um ar quente e sufocante subiu. E a expressão de Kira mudou. Seus olhos arregalados de terror. Não, isso não pode acontecer! Os homens de preto começaram a avançar. Uma força inexplicável, os guiando! E enquanto todos olhavam, um deles levantou o dispositivo que brilhou com um azul intenso. Ele disparou uma luz que atravessou a multidão. Explode uma onda de choque que jogou Rafael para trás. Quando ele se levantou, tudo havia mudado. Kira estava caída, a expressão de horror no rosto. E à frente dele, a figura encapuzada tinha revelado seu rosto. Era um rosto que ele conhecia, e sua memória explodiu em seu cérebro. Era Helena, mas não a Helena que ele amava, e sim outra. Uma versão dela. Você não foi escolhido, Rafael, disse a nova Helena, seu tom frio, cheio de desprezo. Eu sou a verdadeira guardiã, e você vai nos ajudar a restaurar a ordem. O choque atravessou o corpo de Rafael. A multidão estava em frenesi, e a realidade que ele conhecia agora se despedaçava. A verdadeira natureza de sua família e das escolhas que havia feito estava mais obscura do que nunca. Uma onda de confusão, medo e raiva o consumiu. O que mais ele não sabia? E assim, enquanto o caos se desenrolava, Rafael entendeu que não era apenas uma questão de escolher entre Kira e Helena, mas uma batalha por algo muito maior, algo que poderia mudar o destino do mundo. Mas a pergunta que fervia em sua mente
não era apenas sobre o que ele deveria fazer agora, mas quem ele deveria se tornar na tempestade que se aproximava. O caos reinava ao redor de Rafael. Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. O rosto de Helena, agora revelado como uma versão de sua mãe, o deixou paralisado. Kira estava caída e o pânico tomou conta dele. O que ela queria dizer? Qual era a verdade? Ele olhou para sua mãe e um aperto no peito. Oh, consumiu! Rafael, você não pode confiar na Helena. Ela não é quem você pensa que é, gritou Kira com um desespero que cortou o ar. Você precisa lembrar. O chão continuava a tremer e as sirenes da polícia se tornaram um eco distante. Rafael sentiu as pernas fraquejarem, mas havia uma força dentro dele que o mantinha em pé. Eu não posso viver em um mundo de mentiras. Sua voz era um sussurro, mas carregava um peso imenso. Helena, agora sem disfarces, se adiantou. Uma expressão que misturava raiva e tristeza em seu rosto. Eu sou a sua mãe, Rafael. Tudo o que fiz foi para te proteger. Kira, ela não é só sua irmã. Ela é algo maior. Para de mentir, gritou Kira, lágrimas escorrendo pelo rosto. O passado não pode se repetir. Precisamos decidir agora. Um silêncio pesado caiu sobre eles, enquanto os homens de Peto se aproximavam. A tensão preenchera o espaço ao redor. Escolham, disse Helena, sua voz agora uma ordem. A verdade ou a segurança? O caos ou o legado? E Rafael sentiu tudo se desmoronar. Ele se viu em uma encruzilhada, cada caminho uma nova traição, uma nova dor. Mas uma lembrança o atingiu como um raio. As imagens da infância, sorrisos, risos e uma frase que sua mãe sempre repetia. A verdade liberta. Ele sabia que a verdade, não importa o quanto fosse dolorosa, era a única opção. Eu escolho a verdade, ele bradou, tomando um passo à frente. Kira, mesmo caída, ergueu a cabeça. Agradecimento e determinação brilharam em seus olhos. Ele se virou para os homens de preto que avançavam. Você não pode me prender em mentiras para sempre, gritou, sua voz ecoando na noite. Kira se levantou, decidida, e se juntou a ele. Helena lançou um olhar de desespero, mas também de esperança. Seja forte, meu filho, seja forte! Com isso, os homens agiram, mas Rafael e Kira estavam prontos. Uma luz intensa e ofuscante os envolveu, e ele percebeu que não estavam sozinhos. Um eco de vozes, uma multidão de apoiadores, amigos, pessoas que acreditaram neles. Avancem! Todos gritaram, e o mundo pareceu girar em torno de uma nova energia. Eles marcharam juntos, um ânimo imbatível contra a escuridão que se aproximava. Um legado que seriam capazes de restaurar. E no centro da tempestade, Rafael olhou para Kira, seu coração pulsando em um compasso conhecido. Vamos enfrentar isso juntos. De repente a luz se dissipou e eles se viram em um lugar familiar, a casa da infância. As paredes danificadas eram agora um símbolo de resiliência. Mas as sombras ainda estavam lá, sussurrando segredos que precisavam ser desvendados. E agora, o que faremos a seguir? Perguntou Kira, seus olhos brilhando de determinação. Agora nós lutamos, respondeu Rafael, enquanto uma nova energia começou a pulsar entre eles. Pronto para buscar a verdade, não importa o custo. Mas antes que pudessem agir,
Uma sombra se moveu atrás deles. O eco de uma risada conhecida. Ainda não acabou, Rafael. Agora a verdadeira batalha começa. E no coração da escuridão, a próxima fase de seus destinos aguardava. Um mistério a ser desvendado. Uma verdade a ser revelada. Prepare-se! Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.